Retornamos, meus queridos. Bom dia, bom dia, bom dia novamente, né? Tem que dar bom dia de novo. Estamos abrindo aí. Nossa última aulinha hoje, hein? Nossa última aulinha hoje é Educação Tecnológica e Midiática. Vamos que vamos? Qual é o tema? O tema é e-commerce. E-commerce, vamos que vamos, gente. Olha só, queridos. Hoje, 4/7, nós paramos falando o seguinte. Falando principalmente da questão das leis, questão legal no comércio eletrônico. Algumas leis precisam ser reforçadas, como essa lei, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. É uma grande questão que vem sendo discutida. Em agosto de 2018, a Lei 13.709, ela traz essas políticas de privacidade, de ter o cuidado e zelo com essas informações. Por quê? Porque a gente sabe que tem alguns sites, existem algumas instituições que elas estão vendendo. Ainda assim, com essa lei, gente, vende as informações dos consumidores. Essas informações não eram para estar sendo vendidas, elas estão sendo vendidas, ou seja, pessoas que entram em contato com você, empresas que entram em contato que você nunca entrou em contato com a empresa, ela entra em contato com você. Como é que ela conseguiu o seu e-mail? Como é que ela conseguiu o seu telefone? Como é que ela conseguiu fazer com que ela possa estar entrando em contato com você? Então tem alguma coisa errada. Essa lei ela veio para proteger esses dados. E veio para consolidar também, no artigo 1º, trabalhando a disponibilidade e o tratamento desses dados. Inclusive com os meios digitais, inclusive com a questão natural, da pessoa jurídica também. Proteger esses direitos fundamentais de liberdade da privacidade, gente. O desenvolvimento dessa personalidade tem que ser contínua, ad infinita, ad eterna. O parágrafo único ele reforça bem o interesse na questão dos dados, mas em todas as esferas, nacional, estadual, municipal, federal, tudo, né? No Distrito Federal, tudo. Ou seja, a gestão desta loja virtual por parte de você, que é técnico em finanças, você sabe o seguinte, o que o Sebrae ele reforça sobre isso? Ele reforça que eu tenho uma relação com o comércio tradicional e vou ter sempre. Mas ela traz uma solução de menor custo. A minha loja, a sua loja virtual, caso você queira empreender, caso você tenha que cuidar de uma loja virtual na empresa que você for trabalhar, o risco financeiro ele diminui. Agora, eu preciso saber que ela pode crescer assim, de uma noite para o dia, assim como também ela não pode. Ela também pode ter um efeito reverso, ela pode rapidamente crescer, eu posso ter uma demanda gigantesca e eu posso me prejudicar se eu não tiver um planejamento estratégico estruturado para isso. Os limites geográficos ali, eles não vão existir, gente. Você pode atender pessoas de todo o planeta Terra. Agora, então, se você colocar uma loja virtual, por exemplo, em 3 línguas, saiba que você vai ter que ter mecanismos logísticos para isso. Nessa disciplina a gente reforça isso porque a gente amplia essa capacidade de estar falando de gestão também. Entra aí a gestão dentro do e-commerce. Quando eu boto gestão, quando eu insiro gestão, nomenclatura, gestão da loja virtual, se fosse só loja virtual, eu estaria falando para você aqui só sobre a loja. Mas quando eu coloco a nomenclatura gestão, eu vou ter que falar do quê? Do planejar, do controlar, do saber avaliar, do saber executar, de utilizar as ferramentas de gestão. Opa, então aí já tem que saber como é que eu vou dar a dinâmica para isso. Eu tenho que saber planejar os meus pedidos, eu tenho que saber executar estes meus pedidos, eu tenho que verificar em um checklist esses meus pedidos e eu tenho que avaliar esses meus pedidos. Só que eu tenho que fazer só com isso? Não. Eu tenho que fazer com a promoção, que faz parte de um dos P's. A promoção é como você vai se comunicar com o público interno primeiro, com o meu cliente interno e com o cliente externo. Como é que você vai promover esses produtos que você tem? Como é que você vai treinar todos num processo de aplicar as etapas de vendas
e as etapas de vendas virtualmente estando lá, elas têm que ter informações para fazer a demonstração do produto, fazer essa demonstração, essa divulgação, mostrando os benefícios e as características, dizendo em que perspectiva pode ser feita a entrega, o prazo, o que é necessário para uma entrega mais célere, e afirmando que a relação de custo e benefício na perspectiva da loja virtual, ela é mais interessante do que de uma loja presencial. Ora, sabendo disso, eu vou ter que, de uma certa forma, começar a estratificar o meu cliente por meio de uma ferramenta para reter essas informações, que é o tão famoso cadastro. Se eu quero mais informações sobre o produto, aí eu vou ter que cadastrar lá. Você tendo esse cadastro, você vai poder investir as suas técnicas de vendas virtuais, fazendo a descrição do produto de uma forma mais clara, mas já tendo um benefício. Cadastrando a foto especificamente, as plataformas elas colocam até mesmo de forma restrita, você vai entender um pouquinho mais acerca daquele perfil daquele cliente, porque ao mesmo tempo que eu coloco fotos do produto, eu tendo fotos do meu cliente, é importante que, por exemplo, algumas plataformas você veja que elas utilizam isso para mapear, de uma certa forma, o biotipo do consumidor, traz aí uma proximidade maior. Hoje, tendo em vista que a maioria dos consumidores, eles vão estar visualmente sendo atingidos. Então, o cliente come pelos olhos, ou o cliente compra pelos olhos. Aqueles, por exemplo, portadores de necessidades físicas, eles precisam de um suporte. Então, algumas lojas virtuais estão dando este plus, que não é mais nenhum plus, é uma necessidade básica. Os portadores de necessidades especiais precisam também ser mapeados. Por quê? Porque a maioria dos clientes, visualmente, você vai estar atingindo. Está aqui, você vê alguém que vai comprar, vai se alimentar em um local e tira foto do seu alimento. Automaticamente, se ele marca a loja, ele está fazendo propaganda de graça, que é o vendedor, um dos principais vendedores, que é o vendedor atual, o cliente. O cliente vendedor. Ele vendendo virtualmente a sua marca, o seu produto, o seu serviço. Então, quando você chega a este ponto, você não tem mais a fidelidade, gente, virtualmente. Você tem o que se chama de lealdade. Olha só, uma outra nomenclatura que você já tem que começar a reeditar no teu modelozinho mental aí. Fidelidade já é ultrapassado. Hoje a loja virtual, ela chama a atenção a lealdade. Essa é uma atitude, veja bem, essa é uma atitude que é um diferencial hoje das lojas virtuais. Quando eu marco, eu automaticamente impulsiono a visualização. As pessoas que estão seguindo aquele consumidor vão ver e ele vai estar vendendo a imagem automaticamente. Isto mostra a lealdade mais do que a fidelidade. Nesse contexto, entenda o seguinte: os depoimentos de muitos consumidores, eles também reforçam isso. Eles são parte da influência nessa compra. Você vai lá rastrear na plataforma lá os depoimentos. Olha, esse produto ele trouxe muitas soluções, Paraná. Resultado, o cliente começa a reforçar o poder de tomar decisão para comprar. Quanto mais depoimentos eu tenho, mais a capacidade de fazer com que a pessoa feche a venda virtualmente, se ela for utilizada e se eu não tiver esse link reforçando,
eu vou reforçar isso no chamado top of mind. Top of mind do consumidor, no topo da mente do consumidor. Ele vai entender que aquele produto traz mais segurança para ele e, consequentemente, mais benefício. Então, o depoimento serve para isso. É por isso que você vai atrás de saber sobre isso, tá? Lembra disso. Pessoal aí de Nova Santa Rita, ó, colocando aqui, ó. Ok, meus queridos, podem ficar tranquilos. Estamos juntos. Depois vocês acessam aí, tá certo? Depois vocês acessam a plataforma e vai dar uma olhadinha aí nas nossas aulas. Esta última principalmente, meus queridos. Então vamos lá. Entendam o seguinte, que nessa loja virtual, o acompanhamento exatamente dos pedidos, ele faz parte de um monitoramento estatístico. Este monitoramento estatístico, ele reforça a capacidade de lealdade. São chamados sistemas de fidelidade que vão consolidar a lealdade. Vão consolidar a lealdade. Saiam de um nível de fiel, mas para proporcionar benefícios a mais para o meu consumidor. Saindo de uma satisfação para encantar o cliente. Encantar o cliente. Entendendo que, se eu tiver tudo e atender e colocar um prazo, e esse prazo ele for antecipado, eu vou aí encantar esse cliente, ele vai ter a ideia de que eu fiz alguma coisa a mais. Então, são detalhes. A comunicação visual, especificamente, ela traz essa perspectiva de consolidar a confiança, mas traz uma comodidade também para o cliente, para os clientes. Esta facilidade de estar navegando pelo site, um site que seja realmente claro, que traga cores que sejam voltadas para o meu produto, que facilitem, porque aí, por exemplo, o estudo das cores mostra que cada cor deve ser usada para determinado produto e traz uma sensação diferente. Porém, a linguagem que deve ser empregada dentro do site, dentro da loja virtual, tem que ser uma linguagem simples, de acesso a todos, de forma clara, gente. Todavia, entenda o seguinte, quando a gente está trabalhando a identidade visual da loja, ela tem que estar muito adequada ao que eu quero passar como proposta, mas principalmente como propósito. Ressalta-se que uma empresa virtual que não passa esse propósito, ela não consegue fazer com que a sua fatia de mercado esteja focado nos seus produtos. Então, o propósito que vai vir através de quê? De alguns pilares. Vou colocar aqui embaixo um dos principais. A missão da empresa, ela tem que vir relacionada aos produtos e serviços, mas a visão também e os valores. Ah, professor, mas eu quando vou comprar não vou olhar isso não. Você não vai olhar de forma consciente, mas de forma inconsciente, isso tem que estar nas práticas que eles vão estar executando. Então, isso aqui, a priori, serve para o cliente interno, o consumidor interno, que é o quê? O colaborador, para que aquilo possa repercutir nesta identidade visual da loja. Se é só uma pessoa, se é só um empreendedor, pois é, ele tem que colocar isso, porque isso traz organização para a loja virtual, traz uma sensação para aquele que vai entrar na loja de que existe um propósito. Não é uma coisinha que está sendo inventada a toque de caixa, não. Então, traz uma relação de proximidade e de seriedade daquele produto ou serviço que está sendo disponibilizado. Tendo em vista que eu tenho as questões administrativas a serem feitas, o gerenciamento é o primeiro, tá? Os fatores que levam a você sair do virtual para a loja física
entra a questão de você entender o seguinte: não é porque você vai ter uma empresa virtual que você vai deixar de controlar o estoque, numa forma de entender que, uma vez se eu não tenho estoque, eu não posso fazer promoções que façam com que a demanda possa duplicar, triplicar. Eu tenho que ter um cálculo estatístico. É aí que entra a matemática nessa perspectiva. Trabalhar o próprio estoque num controle de saber quanto eu tenho de demanda e como é que eu posso ofertar isso virtualmente. Com parcerias em verificar a questão dos fornecedores, se eles vão me entregar no momento a matéria-prima a ser transformada ou se já vão entregar já de forma completa. Então, esta perspectiva, ela vai numa perspectiva de gestão, onde eu posso utilizar, por exemplo, trabalhando o estoque em parceria com o fornecedor, eu posso começar a entender o seguinte: como é que eu posso desenvolver estratégias de precificação, como é que eu posso facilitar para que os clientes possam receber mais rápido os seus pedidos. Estas mercadorias, elas vão depender de uma relação de confiança entre empresa e fornecedor, mas sempre, por exemplo, levantando e gerenciando. Gerenciar, gente, me faz ligar a ferramentas de gestão. Uma das ferramentas de gestão que nós podemos utilizar constantemente é a análise SWOT dentro do estoque e saber quais são, especificamente, essa análise SWOT, que é uma nomenclatura em inglês, que em português se chama FOFA, que é exatamente a análise dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades e das ameaças. Quando eu for tratar de oportunidades e ameaças, eu vou olhar para o externo do meu estoque, ou seja, para fornecedores, para os clientes, demandas, etc. e tal. Quando eu for olhar para o interno, eu vou olhar para os pontos fortes que nós temos, pontos fracos. Eu não posso deixar produto faltar no meu estoque. Hoje, e aí eu já tenho, hoje em dia eu tenho programas que podem fazer esse mapeamento de forma rápida do estoque. Então, gerenciando melhor os meus estoques. Todavia, sabendo que eu posso fazer isso, então eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender que esta ferramentazinha, ela também pode ser utilizada para quê? Para uma melhor análise e avaliação do gerenciamento da distribuição. Que distribuição seria essa? É você entender que você vai ter que ter uma central de distribuição e saber ao certo gerenciar o tempo. Ou seja, ele vai ter o armazenamento nesta centralzinha e ela vai ser disseminada de acordo com a demanda dos clientes. O verdadeiro gerenciamento. É claro que eu tenho aí grandes empresas, por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre tem o seu estoque ali, né, gigantesco, tem aí na sua perspectiva logística todo um trabalho do chamado SCM, que é o Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou seja, onde ele faz toda a verificação do que ele tem, qual o estoque que está fechando, qual o estoque que não está batendo, para que ele possa atender a sua demanda. Então, grandes empresas virtuais, lojas virtuais, têm estoques também grandes, tá, gente? Nesse gerenciamento de estoque, eu tenho o chamado dropshipping. Dropshipping, que é uma operação que a logística recebe de pedido do cliente virtual, que ele tem uma ordem de compra para o fornecedor. Claro que aí ele vai ser o único responsável por estar providenciando. Eu tenho uma única pessoa responsável por estar providenciando o quê? A demanda ser atendida, quer seja uma questão nacional, quer seja uma questão internacional. Então, você vai ter o cliente
ele vai fazer essa perspectiva de entrar em contato com a loja e o fornecedor, ó, é que faz este contato, é que faz a entrega direto. Então, é o chamado dropship. O fornecedor é que faz essa entrega, especificamente. Eu tenho um atendimento que pode ser realizado por vários veículos, né? Canais de comunicação. As redes sociais estão sendo utilizadas hoje, professor? Estão sendo utilizadas hoje. E muito mais porque nós temos a geração Z, que é a geração de vocês, gente. E esta geração Z é a geração que entra muito, né? Nestas redezinhas sociais, o WhatsApp, Instagram, o e-mail, reforçando o que a gente vem falando com relação ao virtual. Esta empresa virtual ela tem que ter esses canais, porque se ela não tiver esses canais, ela pode esquecer as vendas. Os consumidores hoje, eles são mais ágeis, eles precisam saber que a empresa tem estes canais, porque o quanto mais eu tiver em termos de rapidez, em solidez na resposta, mais eu vou poder estar conectado com estes colaboradores. Então, o atendimento online, quer seja ele por robô, quer seja ele pessoal, eu tenho que ter com celeridade, certo? Eu tenho que ter com celeridade. No entanto, nós temos a variedade dos sistemas de pagamento. A variedade dos sistemas de pagamento. Sistemas de pagamento voltados para, eu tenho a opção de estar utilizando estes micropagamentos por meio dos cartões. Mas hoje nós temos, por exemplo, mais uma modalidade aí que é o tão famoso Pix. O Pix aí que vem avançando nessa questão, o pré-agendamento, por exemplo, de Pix também vai vir como uma forma de avanço nestas contas digitais. O débito automático é uma forma de estar também trabalhando essa perspectiva de um micropagamento que seja leal. O dinheiro virtual aí, o chamado e-cash, ele traz esse diferencial. O cashback também, quando você faz uma compra e você fica com a bonificação, traz também um diferencial, que é manter aquele cliente ainda assim com o hábito de estar comprando nesta loja virtual. São softwares, são adaptações existentes. Essas adaptações, elas vêm com algumas nomenclaturas, o para a para, o ponto a ponto, peer-to-peer, que ele vem baseado na internet, que surge aí e trabalha um conceito onde eu vou pegar as pessoas e enviar o dinheiro aos vendedores que não estão equipados, aí no caso, para aceitar o pagamento em cartão, e este sistema ele recebe o pagamento do comprador, que deverá ser cadastrado mais ainda, com informações mais detalhadas e aí dando mais segurança para quem vai estar consumindo, gente. Fora que eu tenho, além desse ponto a ponto, eu tenho o cheque digital, que amplia as funcionalidades das contas correntes, do modo que possam fazer o quê? A serem usadas por pagamentos online. Esses pagamentos online, claro que é uma versão de um cartão virtual, um cheque convencional, mas ele vem ali com a perspectiva de ser mais ágil. Pode ser preenchido e ele trata de uma perspectiva de pagamentos de compras online especificamente, além dos sistemas de apresentação e de pagamento, que permitem o quê? Que os usuários possam estar ali fazendo a sua compra eletronicamente, efetuando as transferências bancárias com maior segurança. Então, essas transferências aí, elas trazem maior segurança. Você vai ter lá o cadeadozinho, sempre reforçando a questão do pagamento. As carteiras digitais também vêm trazendo maior facilidade, atendendo às necessidades e com maior segurança, registrando também informações para que outras empresas no comércio eletrônico possam utilizar.
Essas informações com a autorização do consumidor, gente, elas podem sim, elas podem ser disponibilizadas, tá? Entenda isso, elas podem ser disponibilizadas com a autorização do consumidor. É bem diferente aí. No outro contexto, eu entendo que quando a gente fala de entrega, gente, eu estou falando de 2 pontos: prazo e logística. Logística. Certo? Planejamento para enviar esta mercadoria, ela tem que seguir algumas ferramentas de gestão. Entenda o seguinte: os produtos eles têm que chegar a tempo e a hora. E, na maioria das vezes, quando eles atrasam, eles geram um estresse, podem gerar um estresse para o consumidor. Então, a política de produtos e negócio, ela tem que ser revisada constantemente. O custo dessa entrega tem que estar lá dentro do cálculozinho do planejamento financeiro, principalmente vocês que são técnicos em finanças. Vocês não podem esquecer essa taxa de entrega, por isso veio ali com a taxazinha. A taxazinha ela já está lá dentro de uma análise físico-financeira das mercadorias. Todavia, quando eu avanço nisso, eu sei que ao receber o produto diferente do serviço, aliás, do pedido, eu vou ter um impacto. Esse impacto ele pode ser revertido? Pode, vai depender da celeridade que a empresa vai dar. Eu posso ter o extravio e por isso eu tenho que ter seguro em relação a essa mercadoria que vai ser entregue? Pois é. Por quê? Porque se eu não tiver seguro, eu vou ter muito prejuízo. E esta mercadoria, dependendo de como ela for transportada, ela pode ter avaria também. Isso vai ter que ter dentro do planejamento de entrega. Se não tiver dentro do planejamento de entrega, pode ter certeza, a empresa vai ter prejuízo. Então, é uma questão físico, financeira e virtual que tem que ser atendida. São 3 situações diferentes, onde isso tem que estar dentro do planejamento estratégico físico-financeiro para que a empresa virtual não tenha problema. Porque, veja bem, olha só o que a gente tem como e-commerce, que faturou aí em 2021. Olha aí, por trimestre, gente, em bilhões, 161. Olha só aí o 4º trimestre, olha a alavancada, começou em 2019, mas olha só como veio aí o início da pandemia. Olha só a repercussão deste fator como um diferencial, o e-commerce aí. Essa relação, resultado recorde aí que veio, que foi monitorado por parte dos brasileiros especificamente. Então, ele traz um modelo que é totalmente diferenciado. Faz parte agora das empresas. Mas neste contexto, o que eu posso entender agora? Aí eu vou pedir para o meu querido diretor colocar aqui na gente, ó, o que eu posso entender sobre tudo que a gente levantou no e-commerce? Veja o seguinte, o primeiro fator, não existe mais volta. Nós temos o mundo virtual, ele vai permanecer como virtual e a tendência é este mundo comercial ser híbrido. Eu posso ter uma duvidazinha sobre um produto lá online, aí o que eu faço? Tem loja física? Se tem, eu posso até ir ter essa experiência física para ter o arremate daquele produto. Mas é claro, se todas as características desse produto foram passadas para mim na loja virtual, nesta negociação, e os benefícios também, se tudo isso está claro, a probabilidade da negociação comercial ela ser um diferencial pelos próximos anos, principalmente para vocês da geração Z, já é uma realidade, tá? Então, com base no que a gente já viu nessa primeira aula e na segunda, nós vamos entrar aí com a cartelazinha
de questões para o praticar. Para o praticar, meu diretor vai colocar aí a cartelazinha. Que foi? Vamos lá, hora de praticar, gente, hora de praticar. Eu quero que vocês eu quero que vocês me respondam, tá? Como montar o e-commerce? Como montar o e-commerce? 2 minutinhos aí, meu diretor, 2 minutinhos. Vamos que vamos, meus queridos. Olha, deixei 2 minutinhos para vocês poderem estar avançando aí no e-commerce. Como é que eu monto o e-commerce? Então, de forma bem simples, gente, vou colocar aqui a respostazinha para vocês. Eu tenho que, para montar, ó, ter um planejamento estratégico, meus queridos, estratégicos, mas antes, dentro desse planejamento estratégico, eu tenho que ter o meu plano de ação ou plano de negócios. Pode colocar aqui, compartilhado aqui, meu diretor. Olha, para montar, você está falando de montar o e-commerce. Gente, eu vou iniciar uma ação, a pergunta é bem clara, bem específica também, tá? Eu vou montar o e-commerce. Para montar, eu tenho que fazer um planejamento. Olha aí a perguntinha aí, ó. Planejamento estratégico. Entendendo um pouquinho mais sobre os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as minhas ameaças, oportunidades, dentro do plano de ação. O plano de ação, o que vai vir lá? Quem vai ser o responsável, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, quanto isso vai me custar. Perguntas abertas, estruturando. Aí eu vou começar a montar o meu chamado e-commerce. E o e-commerce é a nossa lojinha virtual, tá? Então, planejamento estratégico, porque eu estou gerindo essas informações, e aí eu vou poder mapear, estruturar esta lojinha virtual de uma forma mais clara. Então, resposta bem... ela é subjetiva? É.
Mas lembre-se, para que eu possa iniciar um projeto, eu tenho que ter planejamento. É fundamental isso dentro de uma elaboração de um e-commerce. Tá bom? Show de bola? Vamos para frente? Vou jogar aí a segunda perguntinha. Segunda perguntinha. O que é uma plataforma de e-commerce? O que é? Lembra que eu falei que a plataforma de e-commerce, gente, é onde você expõe aquela lojazinha virtual, né? Mas tem ali a questão técnica, tá? O que é a plataforma de e-commerce? 2 minutos, meu diretor. O que é a plataforma e-commerce? O que é essa plataforma e-commerce? O que que é? Professor, eu vou dizer para você, é o virtual, é o quê? É a vitrine, gente. A vitrine. Vitrine virtual. Vitrine virtual, onde você vai estar expondo os produtos. Esta vitrine virtual é como se fosse a vitrine da loja física. Vitrine virtual. Então, vitrine é a plataforma, é onde você vai alojar toda a loja, colocar lá, colocar a loja, inserir no site o endereço com o protocolo de internet lá direitinho, bonitinho, da forma virtual, onde você vai poder acessar, verificar os produtos, verificar que tipo de benefícios tem, e aí, a partir desse momento, entender que é o endereço aonde você vai localizar aquela loja virtual. Essa plataforma virtual, você pode utilizar ela, só que você paga o domínio sobre ela. O endereçozinho lá, você paga o domínio, porque você vai registrar este domínio e você vai estar lá, todo mês pagando sobre aquele domínio que você já é o responsável por ele. Porque se outras pessoas forem entrar e fizerem uma loja virtual com uma plataforma com o seu mesmo endereço ou com a sua mesma marca, elas vão ter que trabalhar na perspectiva de modificar, porque senão elas vão receber um processozinho aí, uma questão judicial. O uso
de uma mesma plataforma, o uso de questões que envolvem os mesmos padrões, vai estar caracterizando, por exemplo, plágio. E plágio é crime, ou o uso indevido desta plataforma, mais ou menos parecido, trazendo todos os traços lá. É claro que isso só acontece quando há, na verdadeira, um certo cenário de denúncias, né, onde você tem ali uma similaridade muito grande em relação a essas informações. Mas, tirando isso, a plataforma ela tem que ser original e você paga por estar mantendo ela na web, tá certo? Vamos para a próxima pergunta, tá? Quanto custa montar este e-commerce? Quanto custa montar um e-commerce? Então, vamos dar 2 minutinhos, meu diretor. Vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Ó, gente, hoje o preço médio, olha só, ó, hoje o preço médio, olha só, você tem aí o valor em torno de 1.600 a 12.000 reais. Isso quantitativamente, tá? Para montar um e-commerce. As vantagens a gente já sabe, né? Você já sabe que hoje o valor especificamente está esse. Quando a gente fala custar, em média, tá de mil. Por quê? Porque 1.600 a 2.000? Porque ele traz, gente, uma perspectiva de que eu posso estar ampliando em termos de benefício, tá? Eu posso estar ampliando isso. Agora, qual seria a justificativa? É que a nível de trabalho, o que eu vou fazer, por exemplo, para essa plataforma se modificar de forma importante, são os primeiros gastos que eu vou ter. Então, eu vou ter aí, dentro desse limiar de 1.600 a 1.200, fatores que vão ter que ser colocados, inseridos dentro da plataforma de forma importante a curto prazo. A curto prazo. Estes a curto prazo é identificação visual, é saber que o cliente vai ter que ter um saque, eu vou ter que ter informações sobre o produto. Então, benefícios e características desse produto, eu vou ter que ter também. Eu terei que ter também de forma urgente, aí é a médio prazo, um investimento
em plataformas de mapeamento. Então, médio prazo de mapeamento deste e-commerce. E é claro, eu não posso deixar de falar do que seria tendência. Então, as tendências devem estar dentro deste custo de longo prazo. Tendências que falam da seguinte forma: é um e-commerce que eu vou estar em adaptação constante. Então, a palavra adaptação, ela é constante nessa construção, neste montar do e-commerce. Porque assim, não vai ser só eu montei e gastei só 1.600 e pronto, não. Vão vir alguns gastos. Então, pode chegar ou até ultrapassar em torno de 12 mil reais. Agora, isso vai depender da magnitude que é este e-commerce. Tá certo? Vamos que vamos. Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é: como funciona a entrega do e-commerce? 2 minutinhos para vocês, meus queridos. Vamos que vamos, gente. Olha só, com relação à entrega, quero até antes de compartilhar a resposta, gente, fazer aqui uma divisão de tela aqui com o meu diretor. Olha só, como funciona a entrega do e-commerce? Algumas empresas a nível mundial, elas entendem que elas têm que estar fazendo parcerias com as empresas, na maioria das vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos uma empresa chamada FedEx, que ela é uma das responsáveis por uma logística do e-commerce a nível nacional e até mundial de excelência. A FedEx, ela representa uma logística de entrega com um índice de insatisfação muito pequeno. Tanto que, por exemplo, ela ultimamente anda patrocinando alguns eventos, mas a temática voltada para essa forma de e-commerce, ou seja, eu tenho que ter, né, eu tenho todos os benefícios quando eu acesso o site virtualmente, mas na hora da entrega eu falho, eu acabo com as formas de modelar aquele meu atendimento para o cliente. Por isso que eu estou colocando para vocês a FedEx como um referencial.
Tem a UPS também, que é outra empresa que trabalha nesse conceito de gestão do tempo da entrega. Eles criam uma cultura de chegar até mesmo ser uma cultura meio que folclórica. Por exemplo, eles esperam eles falam um determinado horário para entregar o produto. Vai ser entregue às 15h59 ou 15h55. E eles esperam para entregar neste horário às 15h55 ipsilitre. Ou seja, eles criam uma mentalidade da gestão da entrega deles ser uma gestão de alta performance, ser uma gestão que repercute mesmo. Então, eles trabalham na mente do consumidor que a entrega deles não tem para ninguém. Aqui no Brasil também, você tem, por exemplo, uma estatal, que é os Correios, que é bastante respeitada, gente, pela população. E trabalha essa perspectiva da entrega. Então, as parcerias com empresas, quer seja também parcerias, inclusive com os Correios, é uma forma de ter, dentro do planejamento estratégico deste e-commerce, uma entrega de alta performance. Então, a resposta aí, como é que funciona a entrega do e-commerce? Aí eu coloco para você. Funciona, olha aí no nosso slidezinho, ó. Funciona com 3 pilares, tá? Parcerias, ou seja, o parceiro. Funciona com a logística de alta performance e com treinamento para pessoas. Este treinamento para pessoas, que a gente já falou durante a aula, é fazendo com que as pessoas estejam aplicando os processos. Os 3 pilarzinhos que nós comentamos durante a aula. Como funciona o e-commerce, essa entrega do e-commerce. Quando eu pensar em entrega, eu tenho que ir nesta perspectiva. Porque, por exemplo, parceiros aqui no Brasil, aí eu posso pegar, os Correios, que são os grandes parceiros aí, mas eu posso também, empresas aéreas que têm aí já o seu trabalho sendo feito nessa área de logística, já trazem também esta outra perspectiva. Tá? Por outro lado, não adianta ter isso se eu não tiver um trabalho que seja massificado em pessoas. Ok, vamos para outra perguntinha. Olha só, como funciona o atendimento no e-commerce? Então, você pode responder, como é uma pergunta subjetiva, você pode responder ela de acordo com os parâmetros que a gente já relacionou durante a aula. Tá? Tendo dúvida, você coloca o que você entendeu, depois que você assiste a aula, você coloca o que você entendeu, e depois vai ver lá no conteúdo que já passou, que nós colocamos, as formas de como é que funciona esse atendimento. Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para você responder com você. Ok, meu querido?
dois, três, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Foi? Podemos? Sim ou não? Deu certo, diretor? Muito bem, muito bem. Olha só, o atendimento aí, ó. Vamos que vamos. Qual é a massa desse atendimento aqui do e-commerce? Você tem que entender o seguinte, gente. Existem os pilares que é utilizado dentro do marketing que entra nessa perspectiva do e-commerce. O atendimento tem que tratar pelo menos os 5 P's, gente. Pelo menos os 5 P's. Eu tenho que ter, primeiro, eu tenho que ter pessoas, quer seja virtual ou não. Então, ó, pessoas para fazer esse atendimento, que pode ser programaçãozinha de forma robótica. Eu tenho que ter as promoções, o ponto virtual de forma clara, o preço, a estratégia de precificação da mesma forma e, é claro, o produto sendo exposto de forma visualmente que possa atender ao cliente. Então, atendendo pelo menos os 5 P's, tá? Agora vamos para a última perguntinha. Como integrar o e-commerce com lojas físicas? 2 minutinhos. Vamos que vamos, integrar o e-commerce. Eu preciso fazer um mapeamento. Resposta aqui, ó. Coloquei para vocês um mapeamento através do PDCA. Preciso entender neste e-commerce, lojas físicas, fazer o planejamento, entendendo a execução, o P de plan, o do de execução, o ser de checklist, ou seja, a verificaçãozinha contínua do que eu vou estar alinhando fisicamente e virtualmente, o checklist, e o A de action, inserindo a ferramenta de gestão para alinhar e integrar físico e virtual. Meus queridos, encerramos por hoje. Retornamos na próxima semana com esta disciplina. Fui!